Bom, primeiro externar o privilégio de poder estar aqui com todos vocês, um seleto auditório. O que vocês vão ouvir agora é uma visão totalmente diferente do que vocês têm visto ao longo desse tempo em que se faz a campanha presidencial. Porque além da minha vivência acadêmica com meus alunos lá no doutorado, eu venho há 20 anos como secretário de Estado, há 12 anos como secretário da Fazenda. Portanto, sei o que é uma carga tributária elevada, a dificuldade de cumprir toda a legislação, o que é, como é difícil para o compliance compreender o extraordinário volume de obrigações acessórias que uma empresa tem todo dia para poder não ser autuado ou não ser penalizado em relação a essas questões. Primeiro ponto é que todo mundo fala que ajuste fiscal é importante, mas ninguém tem coragem de pontuar como vai fazer para resolver essa questão. O Brasil tem um déficit primário de 130 bilhões de reais. Tem uma dívida mobiliária que não é de 3 trilhões e 600 bilhões, como diz o Tesouro. Na realidade, no país, como o Banco Central não tem título próprio para fazer política monetária, quem faz a emissão desse título é o Tesouro e, consequentemente, os juros que incidem sobre esses títulos, eles são de responsabilidade do Tesouro. Isso explica por que o Brasil paga 400 bilhões de reais de juros por ano. Terceiro, o ajuste fiscal é muito mal vendido no país. Ajuste fiscal, para fazer isso no meu estado, a gente tem que dizer que ajuste fiscal, ele não é um fim em si mesmo, não é só o corte disso e daquilo. Ajuste fiscal é você dotar o Estado de condições de investir, de atender às demandas da população, de reformular a questão educacional, como nós fizemos das 100 melhores escolas de ensino fundamental no Brasil, 77 estão localizadas lá. É o Estado ter condição de fazer toda uma remodelagem do atendimento de saúde. E, aliás, lá nós fizemos medidas importantes que recuperaram a capacidade de investimento e hoje nós somos, quando você olha a receita de cada estado, o maior investidor do Brasil. Aqui no país se faz uma PEC dos gastos, colocando dentro dos gastos investimentos. Só para quem não é da área faz um negócio desse. Porque quais são as despesas primárias? Pessoal, custeio, previdência e investimento. Em 2016, o Brasil aprovou 56 bilhões de reais de aumento de folha. E aumento de previdência acontecendo. Vocês sabem onde é que o Brasil está tentando fazer esse tal de ajuste da PEC dos gastos? No corte de investimentos. O Brasil tem hoje, em 2017, o menor volume de investimento sobre sua receita dos últimos 30 anos. Isso em função desse erro crasso que foi cometido. A nossa emenda constitucional dos gastos lá no meu estado, lá no Ceará, é para pessoal, custeio e previdência, ponto. Porque no Brasil, ano passado, poucas pessoas sabem, o gasto com o pessoal aumentou mais do que previdência. Repito, o gasto de pessoal no governo federal no passado aumentou mais do que a previdência. Os gestores, eles não têm coragem de enfrentar, muitas vezes, a demanda desenfreada do servidor público. E se esse controle não for feito centralizado dentro dessa estrutura, você não vai conseguir resolver o problema do país. Então, para resolver primário, nós temos que pontuar. E essa é a diferença que o presidente Ciro está tentando fazer. Discutir durante o período eleitoral exatamente o que é que vai ser feito, o que é que está sendo proposto para poder fazer essa correção. Então, estamos analisando tanto diminuição de impostos em algumas ações e fazendo elevação em outras, para poder tornar essa carga melhor distribuída. De 1 trilhão e 900 bilhões da arrecadação dos 32,4% da carga tributária brasileira, 1 trilhão e 45 bilhões é imposto sobre consumo, que é o imposto mais perverso, mais regressivo. E isso precisa ser consertado. Ao mesmo tempo que temos que olhar do outro lado. Será que está certo o Brasil não cobrar imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos? Somente o Brasil e a Estônia não fazem essa cobrança. Recentemente, uma determinada empresa do sistema financeiro acaba de distribuir 9 bilhões de reais para seus familiares com um pagamento de zero de imposto de renda. Mesmo que para isso seja necessário, e nós estamos pensando fazer isso, recalibrar para baixo o imposto de renda à pessoa jurídica. Estamos fazendo essa simulação
exatamente para compreender isso. Não se discute o imposto sobre heranças e doações. Eu, quando fui fazer meu doutorado, perguntei ao meu professor por que a cultura americana era tão arraigada na doação. Aí o aluno sai da universidade, vira rico, aí ele doa para a universidade 40 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, e eu perguntei para ele de onde vinha essa cultura antropológica que fazia. Ele disse, não, meu caro Benevides, não é assim não. O problema é o seguinte, é que a maior alíquota de heranças nos Estados Unidos é 43%, quase metade. Se ele falecer, ele vai para o governo. Então, há um incentivo para que as pessoas em vida, em vez de ir para a sua herança, aqui, isso é um imposto estadual, a maior alíquota é 8%, e a maioria dos estados brasileiros cobram 4%. Só para vocês terem ideia, exatamente o que é que nós estamos pensando para distribuir melhor essa carga, que infelizmente não necessariamente o aumento, mas recompor a sua estrutura que lá está sendo feita. Isso no âmbito do serviço público. No âmbito privado, eu não sei qual é a dificuldade das pessoas entenderem como é que pode uma empresa ter uma rentabilidade inferior no seu negócio, vis-à-vis ao seu custo de captação, que ela recorre ao sistema financeiro. As empresas brasileiras, boa parte delas, não são tão capitalizadas, tem que recorrer ao sistema financeiro para financiar ou o seu início de atividade ou a sua expansão da sua atividade econômica. E aí como é que fica? Esse custo tão elevado, ele é incompatível com a rentabilidade do negócio. Isso vai dar problema. Aí todo mundo quer que aumente o investimento. Obviamente que tem que ter o setor público passando sinais de sustentabilidade fiscal. O Brasil está diminuindo a Selic, não é só porque a taxa de juros foi elevada, não. Nós tivemos a maior recessão desde a crise de 1929, 7,4%, 15 e 16, que o Brasil decaiu. Isso não tem precedentes na história. Você tem diminuição do PIB, diminuição do salário médio real, tudo isso puxa para baixo o nível de preços que aí estão efetivamente colocados. Então, se nós não discutirmos essa formação de juros livres dentro da economia brasileira, e aqui ninguém entende por que o compulsório de depósito à vista, que era até abril 45%, que agora veio para 25%, que é o maior do mundo. Não existe nenhum país no mundo que tenha uma dimensão de compulsório. Eu sei que a segurança do sistema bancário é importante, o Banco Central precisa fazer isso, mas a magnitude está além da conta. Isso precisa ser melhor avaliada dentro da estrutura de gestão brasileira. E terceiro ponto, precisamos falar do setor público, setor privado, precisamos falar sobre gestão. As pessoas precisam compreender, precisamos falar sobre governança, instituição de regras para ocupar determinados cargos. Precisamos colocar metas em alguns locais, na educação, na saúde, o que quer que seja, colocar metas, inclusive, para obtenção de resultados. Lá no meu estado, se uma escola produz um IDEB, que é o melhor do Brasil, já vou terminar, ele recebe mais. Minha distribuição de ICMS depende do resultado na escola. Se ele tem melhor resultado, eu dou um centro de tecnologia. Se ele me dá resultado, eu dou 14º salário. Há todo um processo meritório estabelecido na gestão que a gente precisa trazer também para o governo federal para ver se altera toda a composição da maneira como é vista, como é feita, digo melhor, o governo federal. E por último, na reforma da Previdência, nós estamos simulando, nós temos aí 12 professores trabalhando dioturnamente, estamos propondo um sistema multipilar, para separar o que é o social de previdência, portanto, de um salário mínimo somente. O segundo, mantendo o regime de repartição. No entanto, nós estamos tendo a coragem de rebaixar esse valor, que hoje é de 5.600, para aí 3 salários, 3,5. Estamos vendo para saber qual vai ser o custo de carregamento, ou seja, o custo de transição para o sistema de capitalização de contas individuais, e a partir daí fazer sim, público e privado, fazer o sistema de capitalização de contas individuais a partir desse valor. O governo federal errou gravemente, começou a fazer a reforma do setor privado, atacando o trabalhador rural, que está lá, que só trabalha 15 anos, 20 anos, exigindo 49 anos. Então, nós estamos propondo, para terminar, Vera, já vou terminar, nós precisamos começar a tratar do servidor público
que ganha 40 mil reais, 35 mil, e que ninguém tem coragem de falar do juiz, do promotor, querem começar por um segmento de muito menor poder aquisitivo, que nós vamos, durante a campanha eleitoral, nós vamos abordar tudo isso, para quando chegar na presidência, no primeiro mês, porque poder de aprovação no Congresso, o governante tem 8 meses, essa é a minha experiência. 8 meses ele consegue passar praticamente tudo. E é dentro desse processo que a gente quer criar as condições, os alicerces, para que a partir de lá, essas reformulações possam ser aprovadas. Obrigada, professor.